Olá, sabe aquela situação? Dia super estressante, e aí, de repente, parece que a única coisa que vai te salvar é um chocolate, um pacote de salgadinho. Pois é, esse é o famoso comer emocional em ação. E nesta nossa análise, a gente vai mergulhar a fundo em como uma ferramenta, o jejum intermitente, pode ser a chave para a gente resetar esses hábitos e, finalmente, retomar o controle. É quase um reflexo, não é mesmo? O estresse bate a porta e pronto. O cérebro já corre para buscar um conforto na comida. É uma reação super comum, parece até uma programação que a gente compartilha. Mas por que será que isso acontece? E o mais importante de tudo, como é que a gente faz para mudar esse roteiro? Ok, então vamos mergulhar nisso. Porque para a gente conseguir quebrar um ciclo, o primeiríssimo passo é entender como ele funciona. A gente vai descobrir agora o que a ciência diz sobre esse impulso de comer por estresse e desvendar de vez esse ciclo vicioso que se instala na nossa mente e no nosso corpo. Então, o ponto crucial é exatamente este. O comer emocional não tem nada a ver com o estômago roncando, sabe? Tem a ver com as nossas emoções. É aquele momento em que a comida vira uma espécie de muleta para a gente lidar com sentimentos como estresse, ansiedade, tristeza, e não uma resposta à fome física, à fome de verdade. E olha, a biologia por trás disso é fascinante. Funciona mais ou menos assim. O estresse libera um hormônio, o cortisol. Aí o cortisol faz o quê? Aumenta aquela vontade louca por alimentos cheios de açúcar e gordura. Isso porque o nosso cérebro é esperto. Ele sabe que esses alimentos vão liberar dopamina, que é aquele neurotransmissor do prazer, do bem-estar. É um ciclo de recompensa super rápido, super poderoso, mas que no fim das contas nos deixa presos. Certo, mas e aí? Como a gente interrompe esse ciclo? É agora que a gente vai passar para a solução, o jejum intermitente. E olha, é muito importante não enxergar o jejum como mais uma dieta restritiva, tá? Pense nele como uma estratégia poderosa para criar um novo ritmo, para dar um verdadeiro reset nesses nossos padrões automáticos. A ideia por trás do jejum intermitente é, na verdade, bem simples. A questão não é tanto o que se come, mas sim quando se come. O método mais famoso, 16/8, por exemplo, é assim. Você passa 16 horas em jejum e tem uma janela de 8 horas para se alimentar. Simples, né? Isso já cria uma estrutura bem clara que quebra aquele padrão de ficar beliscando o dia todo. E um dos primeiros grandes benefícios desse novo ritmo é a clareza que ele traz. O jejum ajuda e muito a gente a distinguir a fome emocional da fome real. Pensa assim, a fome emocional chega de repente com um desejo específico, gritando pizza ou sorvete. Já a fome de verdade, a fome física, ela vem aos pouquinhos, é mais paciente e se contenta com várias opções. E olha, aprender a sentir essa diferença é simplesmente transformador. Isso nos leva a uma mudança de perspectiva que é, assim, fundamental. E se a gente parasse de tratar a fome como uma inimiga, como algo que precisa ser calado a todo custo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Como é possível transformar a nossa relação com a própria sensação de fome? É uma pergunta poderosa, né, para pensar. A gente foi ensinado a ver a fome como um alarme, um inimigo que tem que ser silenciado na hora. Mas e se ela pudesse ser algo a mais? E se, na verdade, ela fosse uma oportunidade? Olha, essa perspectiva muda completamente o jogo. A fome, quando está dentro de um contexto controlado, como o do jejum, deixa de ser um problema para virar um campo de treinamento, uma academia para a mente. Cada vez que a fome aparece, a gente tem uma chance de ouro, observar um impulso, reconhecer ele ali e conscientemente escolher não agir. É um baita exercício de atenção plena e de autocontrole. Pensa nisso de verdade, como fortalecer o músculo mental. Cada vez que a fome surge e a decisão é não, vou esperar minha janela de alimentação, esse músculo do autocontrole fica um pouquinho mais forte. É o poder de saber esperar. E essa habilidade, essa de adiar a gratificação, ela não fica só na comida não. Ela se expande para todas as outras áreas da nossa vida. Beleza? A teoria é ótima, a gente entendeu. Mas e na prática? Como é que a gente faz isso acontecer? Bom, agora a gente vai para a parte final, para ver como tudo isso se transforma em ações concretas. Vamos ver os passos práticos para construir novos hábitos e, de fato, assumir o controle. Então vamos lá, um roteiro bem claro. Primeiro passo, definir seus horários de comer, usando a estrutura do jejum. Segundo, aquela mudança de mentalidade, encarando a fome como uma aliada. Terceiro, e super importante, combinar isso com técnicas de relaxamento, tipo respiração, meditação. Quarto ponto, celebrar as pequenas vitórias. Cada vez que se resiste ao impulso, comemore.
E por último, na hora de comer, coma com atenção, sabe? Sem distrações, curtindo o momento. Mas olha, a recompensa de verdade vai muito, mas muito além do que a balança mostra. O prêmio real aqui é psicológico. Sabe, desenvolver mais autocontrole com a comida acaba se traduzindo em mais resiliência para o estresse do dia a dia. Quebrar esse ciclo do comer emocional, isso cria uma sensação poderosa de autoconfiança, de que se está no comando das próprias ações. Então a gente termina com uma reflexão. Esse autocontrole que a gente treina ao lidar com a fome, ele é uma habilidade que se transfere para tudo. Então vale a pena pensar que outras áreas da vida, no estudo, no trabalho, nos relacionamentos, poderiam ser transformadas com um pouco mais dessa força mental. A resposta pode ser bem surpreendente. Muito obrigado por acompanhar esta análise com a gente